A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical, a classe de jovens, segundo trimestre de 2021. Hoje é a 13ª lição, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Nós estudamos na semana passada sobre a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Vamos lá então. Antes de darmos início, quero te pedir uma gentileza, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Então, lição número 13, 27 de junho de 2021, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. O texto do dia: o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A síntese: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. Os objetivos desta aula primeiro, mostrar as orientações de Paulo a respeito da celebração da Ceia do Senhor. Segundo objetivo, conhecer o poema do amor. E terceiro, saber a respeito da ressurreição e o destino do cristão salvo. Esses são os objetivos. Leamos então 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, nós temos aqui esse texto bíblico, o texto do dia, e agora, na introdução, ele diz que nesta última aula do trimestre estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor e a ressurreição, e também o destino dos salvos por Jesus Cristo. Vamos então ao tópico 1, orientações a respeito da celebração da Ceia do Senhor. Primeiro, Paulo repreende as dissensões durante a celebração da Ceia do Senhor. Isso está do versículo 17. Se você puder abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, no capítulo 11, a partir do versículo 17 ao 22, ele diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?
Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então aqui Paulo está dando uma reprimenda. Ele constatou que havia ali problemas durante a celebração da ceia, e agora então ele vai tratar dessa questão aqui no primeiro tópico. E aí ele diz que as igrejas da época de Cristo, do primeiro século, participavam de uma refeição comum, que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros. Veja que nós lemos ao contrário, que era a festa chamada Ágape. Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor. Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corinto, com melhores condições, comiam suas refeições em separado das demais pessoas, conforme nós lemos do versículo 18 ao 20. Então, Paulo chega a afirmar que, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado, versículo 21. Então, ele reforça: desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes, versículo 22. Os que chegavam mais cedo não esperavam pelos demais. Então, é o versículo 33 desse mesmo capítulo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Nesse momento aqui, eles não estavam esperando uns pelos outros. Então, o apóstolo afirma que não podia louvá-los pelo comportamento à mesa. Então, era como se fosse uma festa chamada, antigamente a gente chamava de festa americana. Cada um levava um pouco, cada um levava alguma coisa para comer e para beber. E obviamente que nessa igreja havia os mais ricos, havia os médios e havia aqueles muito pobres, né? E os que chegavam primeiro, que geralmente eram os senhores, os chefes, os donos de propriedades. Então eles se reuniam, comiam tudo, e os que estavam trabalhando chegavam atrasados. Quando chegava lá não tinha mais nada para comer. Então essa festa, essa comemoração de comunhão, essa festa ágape, acabava se tornando um estorvo para várias pessoas. E Paulo então está tratando dessa questão. No número 2, um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. Então, aí a partir do versículo 23 ao 25, Paulo então vai dar as normativas. Lá em 1 Coríntios 11, 23 ao 25, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E o 25, que é a leitura bíblica em classe, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então veja aqui, um olhar para o passado, um olhar rememorando, Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos, mas eles foram escritos décadas depois das cartas aos Coríntios. Então, essa narrativa aqui é posterior, segundo o comentarista, é posterior à carta que Paulo escrevera à igreja de Corinto. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que é partido por vós, e o suco de uva
simbolizava o sangue vertido na cruz. Aqui então nós estamos tratando de simbologia, né, de analogia, uma coisa significando outra. A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é a morte de Cristo. Por isso, a orientação de Jesus para celebrar a ceia do Senhor em memória da sua morte. Então, a ceia é uma lembrança, é uma comemoração, né, da importância da morte de Cristo. A morte de Jesus e seus efeitos não podem ser esquecidos pelo cristão. Quanto mais for lembrada, mais gratidão o crente vai demonstrar. E graças à celebração da ceia do Senhor, os crentes estão periodicamente lembrando a morte do Senhor, porém, nem sempre com o devido respeito e reverência. Então, é um momento sublime, é um momento de reflexão, além de ser um momento de comunhão, é um momento de reflexão para se pensar sobre a morte de Cristo e os seus significados na vida de cada cristão. Por isso deve ser levado muito a sério, com muita reverência, debaixo de oração, consagração. Número 3, um olhar introspectivo, olhar para dentro de si. O autoexame preventivo para não ser condenado. Está lá a partir do versículo 26 ao 32, né? Quando ele diz, principalmente no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, cada pessoa, ela é responsável de fazer esse olhar introspectivo, de fazer essa autoanálise de como está a sua vida espiritual. E aí ele diz aqui que celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus, através desse olhar, né? Através do pensamento, do sentimento, com esse olhar há 2000 anos atrás, né? Enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Então é uma celebração, né? A ceia é uma celebração da morte e ressurreição de Cristo, até que ele venha buscar a sua igreja. Todavia, Paulo afirma, aqui ele vai para o texto, que alguns irmãos coríntios estavam participando da ceia para sua própria condenação. A atitude dos crentes de Corinto durante a celebração era indigna, por não discernir o corpo do Senhor, um reflexo da vida prática deles. Por isso, Paulo recomenda que, ao participar da celebração da Santa Ceia, cada um examine a si mesmo para não ser condenado com o mundo. Aquilo que nós acabamos de falar uns minutinhos atrás, esse autoexame, esse olhar de autorreflexão. O autoexame deveria ser feito como igreja e individualmente. Paulo destaca que deveriam ser revistas as atitudes contraditórias que estavam ocorrendo na própria ceia do Senhor, que refletiam o dia a dia deles para uma correção de rumo. A ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Nela, o participante deve se ver crucificado com Cristo, caso contrário, deve rever suas atitudes para não ser condenado com o mundo. Então, esse autoexame, né? Esse olhar também como coletividade, como membros, as pessoas precisam ser levadas a olhar a importância do sangue, né, através do vinho, e a importância daquele pão
como símbolo do corpo de Cristo e levar também as pessoas a olharem e a se enxergarem crucificados com Cristo, simbolicamente falando, ali naquela cruz. É isso que ele está nesse terceiro subtópico, nos levando a pensar. Então, esse auto-olhar preventivo e esse olhar introspectivo, tanto individual quanto na coletividade. Vamos ao tópico 2, o poema do amor. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. Conforme falamos no primeiro tópico, as pessoas mais simples, os trabalhadores, chegavam depois e já não tinha mais o que comer na festa do ágape, né? O texto do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como o Hino do Amor. Na carta, ele deve ser interpretado à luz de seu contexto, ou seja, o capítulo 11 e 12, que está falando ali da ceia, está falando desse descompromisso de algumas pessoas com os mais pobres, com os mais simples, que significa essa falta de amor. Está falando dos dons no capítulo 12 e no capítulo 14, posterior ao 13, também tratando sobre os dons, ou seja, o amor ele deve permear toda a prática cristã. Então, os constantes conflitos e divisões da igreja em Corinto, seja pela manifestação dos dons espirituais, como pela prática do dia a dia. Então, a vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor, ou seja, um local inclusivo. O poema do amor deixa claro que ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Paulo mostra que a falta de amor é a principal causa das divisões na igreja. Então, todas as motivações do cristão, ela deve iniciar-se na prática do amor. Então, tudo que é fora do amor acaba causando divisão, dores, exclusão. E aí é conforme ele diz, sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. Essa é a diferença básica e fundamental da Igreja de Cristo para todos os demais organismos da nossa sociedade. A pauta número 1 da igreja é a prática do amor. Vamos ao subtópico 2, a proeminência do amor sobre os dons. Eu já acabei de mencionar algumas coisinhas. Paulo termina o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscarem os melhores dons, e ele os apresentaria um caminho ainda mais excelente. Está lá 1 Coríntios 12, 31. Na sequência, apresenta o poema do amor, para mostrar como os dons deveriam ser utilizados. A igreja em Corinto se orgulhava da grande manifestação dos dons espirituais nas reuniões, em especial os dons de línguas e as profecias. O apóstolo assevera que os dons sem o amor não valeriam de nada. Então Paulo passa a mostrar as características do amor. Ele é paciente, prestativo. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso, o amor não se ostenta, não quer aparecer, o amor não é orgulhoso, o amor não é inconveniente, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor e o amor não tem prazer na injustiça.
mas o amor tem prazer na verdade, o amor tudo perdoa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Então veja que ele coloca aqui os aspectos positivos e negativos do amor, de quem sente amor, de quem vive o amor, de quem exercita o amor. Então, o que é positivo e o que é negativo, tá? Então, a proeminência do amor sobre os dons. Número 3, o subtópico 3, a perenidade do amor. Ele jamais passará. É o único dom que nunca vai passar, que nunca vai terminar. Nós sabemos, que é o comentarista, nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para a igreja, mas eles não permanecerão para sempre. Então, os dons e os serviços, eles vão terminar. Ou quando eu e você morrermos, ou quando a era da igreja na terra terminar. Então, os dons e serviços vão terminar. Mas esses dons não permanecerão para sempre, contudo, o amor jamais passará. Paulo assegura que somente quem tem maturidade espiritual é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. Só quem tem maturidade espiritual. Daí a importância de nós lermos, de nós estudarmos, de nós participarmos da escola dominical, de nós termos compromisso com o culto de ensino. Por quê? Buscando a maturidade espiritual. O amor é como uma característica genética de Deus, que comprova a paternidade divina. Então, você quer saber se é filho de Deus? Se você tem dúvida, será que eu sou ou não filho de Deus? É só você ver como está a prática do amor. Se você ama, você é filho de Deus. Se você pratica o amor no seu dia a dia, você é filho de Deus. Mas se você é egoísta, se você não ama, se você é ciumento, se você pratica tudo aquilo que é contrário ao amor, você não tem ainda o DNA de Deus. Mas vamos adiante. A maturidade cristã supõe a fé, a esperança e o amor. Todavia, a maior das virtudes é o amor. Então, dentre as três, fé, esperança e amor, o amor se sobrepõe a todas as demais. Então, assim fica o poema do amor. Agora, o tópico número 3, a ressurreição e o destino do cristão salvo. A fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Vamos ver isso aqui, está lá em 1 aos Coríntios 15, do versículo 1 ao 34, Paulo vai tratar nesse capítulo sobre a ressurreição de Cristo. E ele começa dizendo, também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e aí agora o foco principal, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Então aqui ele vai falar, nesse capítulo, sobre a importância de se crer na ressurreição de Cristo, porque senão a fé cristã não faz o menor sentido se Cristo não tiver ressuscitado. Então ele coloca aí, Paulo, antes de chegar a Corinto, teve uma experiência amarga em Atenas. O público estava atento à mensagem dele, mas quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus e de sua ressurreição, Anastasis, os gregos pensavam se tratar de um paroleiro ou um pregador de deuses estranhos, Atos 17, 18. Assim, a rejeição foi imediata. Quando Paulo começou a falar de Jesus e de que ele havia ressuscitado, isso era tão inovador, era tão absurdo, que eles começaram a tratar Paulo com desdém. Em Atos 17, 18, ele começa falando sobre isso. 17, 18, ele diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Aí lá no versículo 32 e 33, eles meio que deixam Paulo falando sozinho. Vejamos aí, 32 e 33. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Então eles, os gregos, os estoicos, os epicureus, a partir daquele momento que ele falou que Jesus morreu e ressuscitou, eles falam: não, isso aí não dá para nós não. Parece até aquele discurso do Evangelho de João, capítulo 6, quando ele falou que tinha que comer da carne dele, beber do sangue, e aí todo mundo fala: não, isso aí não dá para nós não. Aí foi saindo um por um, só ficaram os discípulos dele. E ele perguntou: ei, vocês não vão também não? Aí eles falaram: não, Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então veja que tem alguns pontos na Bíblia que até mesmo alguns crentes, eles não suportam ouvir, porque a fé deles, a maturidade cristã ou a imaturidade cristã não consegue captar aquilo que está sendo dito. É mais ou menos disso que ele está tratando. E aí, ainda no tópico primeiro, os gregos acreditavam que a alma era imortal. A alma e o espírito, eles até acreditavam, mas vivia aprisionada no corpo mortal. Então eles não entendiam isso tudo que Paulo estava falando. O corpo era visto como um impedimento para a alma se realizar plenamente. Era como se a alma estava presa no corpo para eles. Em Corinto não era diferente. E mesmo algumas pessoas da igreja voltaram a ter dúvidas a respeito da ressurreição. Então Paulo reafirma fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado. Está lá em 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 28. Vamos ler que esse capítulo ele é muito importante como fundamento da nossa fé cristã. 1 Coríntios 15, então, do versículo 20 ao 28, ele diz assim, sem o óculos hoje é uma benção, né? Ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, se referindo a Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem,
através de Jesus de Nazaré, como homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Está falando do Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então veja como é forte e fundamental esse conceito da ressurreição de Cristo e para a nossa futura ressurreição através de Cristo. Então ele diz, Paulo reafirma na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva contra o pecado. Ele afirma que, aí é a citação do versículo 19 de 1 Coríntios 15, ele afirma que se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tá? Então nós temos que crer que Jesus, ele morreu, ressuscitou, tem as provas cabais, que ele está glorificado à direita do Pai e tudo até o final dos tempos estará sujeito debaixo dos seus pés. E aí então ele pega tudo que está sujeito e também se submete ao Pai que o enviou. Tá? E aí Deus será tudo em todos. Lembrando que nós já estudamos sobre a pericorese numa outra lição, em que quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há nisso uma hierarquia. Tá? Entre eles, os três têm o mesmo poder, têm as mesmas peculiaridades, todos são iguais entre si. Porém, dentro da dispensação da humanidade, nós, para entendermos melhor a Trindade, então, dá uma impressão que há uma hierarquia e não há. Tá? O Espírito Santo é tanto Deus quanto Jesus, e Jesus é tanto Deus quanto o Espírito Santo, quanto o Pai, e assim sucessivamente. Bom, mas vamos ao tópico 2, deixa essa pericorese para outro dia. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Tá lá a partir do versículo 35 ao 50 de 1 Coríntios 15. Sugiro que você o leia com bastante atenção, com bastante cuidado, que você veja os comentários, que você leia mais de 1, 10, 50 vezes esse capítulo, para você se fortalecer na sua fé cristã. Para falar a respeito da ressurreição dos salvos e a transformação espiritual do corpo, Paulo usa a imagem do grão de trigo, que deve morrer para gerar vida. 1 Coríntios 15, 35 ao 38. Então ele usa essa metáfora aí, o grão de trigo tem que morrer, né? Tem que ser plantado na terra para ele poder então, no tempo certo, ele frutificar. Então Paulo ensina que o corpo e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então essa matéria, né, esse sangue que nós temos, essa matéria, ela não pode entrar no céu, não tem como entrar no céu. E aí ele fala, semeia-se o corpo em corrupção,
por causa do pecado, ressuscitará em incorrupção. Tá? Esse corpo será santificado completamente. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Esse corpo mortal, esse corpo cheio de doenças, de deformidades. Então ele vai virar um corpo glorificado. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Então esse corpo ele vai se degradando, ele vai perdendo a força. Mas esse outro corpo espiritual, ele não perderá mais a força, ele será vigoroso. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Por que corpo animal? Por causa da deterioração do pecado, esse corpo físico, né? Então, teremos então um corpo espiritual. Isso tudo está lá do versículo 42 ao 44. Então, Deus dá a cada semente o corpo que quer. No versículo 38. Ao salvo, ele dará um corpo glorioso. É o mesmo corpo, é a mesma carne, só que isso será transformado em corpo glorioso. O que os anjos são hoje, nós seremos na eternidade com esse corpo transformado em corpo glorioso. Mas leia aí o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, pensa. Vamos ao subtópico 3 e nós já estamos aqui terminando nossa 13ª aula, tá? Os crentes salvos que estiverem vivos na última hora serão arrebatados, tá? Então, para se chegar ao céu, são 2 processos, tá? Ou o processo que, na verdade, acaba se resumindo a um processo só, que é o arrebatamento, tanto dos vivos quanto dos mortos, tá? Mas os mortos não terão essa consciência dos vivos do arrebatamento. Ele diz aqui, entre os gentios havia muitas dúvidas a respeito da ressurreição. Para eles, a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Uma de suas preocupações era de Jesus voltar e, estando vivos, não terem seus corpos transformados. Então, na cabeça dos gentios que estavam vivos, só se Jesus voltasse, ele só iria levar aqueles que já tivessem morrido salvos. Paulo os tranquiliza ao afirmar que no arrebatamento nem todos dormiremos. Aí ele está citando do versículo 51 e o 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tanto os vivos quanto os mortos. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transformados, e nós seremos transformados também em corpos incorruptíveis. Tá? É isso que ele está falando. Então, Jesus transformou o instrumento de tortura e humilhação para os gentios e a maldição para os judeus em um sinal de salvação e ressurreição para os cristãos. Tá? Quando Cristo se manifestar, os cristãos salvos serão semelhantes a Ele. Nós seremos iguais a Jesus de Nazaré hoje. Hoje, Jesus de Nazaré, ele está no céu, glorificado, com um corpo glorificado, o corpo que ele tinha aqui há 2000 anos atrás. Esse corpo foi transformado. É o mesmo corpo, mas foi glorificado e transformado. É um corpo agora incorrupto. É um corpo santo. É um corpo celestial. E nós seremos semelhantes a ele, tá? Revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então, esse corpo de Jesus que ele está hoje, esse corpo não morre mais. Esse corpo agora é eterno. E quando nós estivermos com ele, seja através do arrebatamento da igreja,
nós também teremos um corpo imortal e eterno, incorruptível, tá? Paulo conclui o capítulo 15, então, dizendo, citando o versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui nós temos, nesse subtópico, o destino final dos salvos em Cristo Jesus. Daí a importância de nós estudarmos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que é o processo pelo qual nós também passaremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos mais essa 13ª lição dos jovens do segundo trimestre. Esteja conosco, permitindo Deus, no próximo terceiro trimestre. As revistas já estão à disposição lá na CPAD de jovens e adultos. Já prepare o seu coração para novas e maravilhosas aulas do próximo trimestre. Deixo aqui o meu carinho, um beijo no coração. Deus abençoe você e toda a sua família. E não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei e um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.